Se o trabalho fosse prazeroso, ele chamaria diversão remunerada. Uma certa vez, um amigo meu reclamou que o patrão dele estava pegando no pé dele. Aí ele falou que ia pedir as contas, ia sair do emprego. Isso faz muito tempo. Eu perguntei para ele, mas você conversou com ele a respeito do que ele precisa? Ele sempre quer tudo, ele pede tudo para mim, tudo que ele pega as coisas, tem que fazer tudo que ele quer. Eu falei, mas ele é seu patrão, né? Óbvio que é para isso que ele descontratou. Ele falou, não, mas eu não sou pago para isso, então eu não vou fazer. Vou fazer as coisas que ele quer, não, pedir as contas, tô de saco cheio. Eu falei, mas você já viu outro emprego? Tem algo em vista? Você achou alguma coisa? Não, eu vou me virar. E nisso, pediu as contas. E foi ficou 2 anos desempregado. Depois que você fica 2 anos desempregado, o mercado não te aceita mais. É difícil o mercado te aceitar. Você basicamente é um profissional que não tem muita moral por aí. E aí me veio uma reflexão muito, muito grande, né? Quando ele veio conversar uma vez e falou que estava desempregado, estava difícil, coisa e tal. Eu falei, lembra do emprego que você reclamava? Então você voltar lá e conversar com o cara, falar que você passou um tempo fora, sei lá, conversa, você desconhece, né? Não, aí começou com a parte do orgulho. E eu tentando conversar, argumentar, e não deu pra gente se entender, né? Parecia que eu tava jogando contra ele, então o que ele queria não era solução, ele queria desabafar. Então eu ouvi. Mas depois que acabou a conversa, eu fiz uma pergunta muito direta e falei assim, cara, mudando um pouco de assunto, vamos falar de marca. Se você fosse uma marca de tênis, de camisa, de roupa, de alimentos, você teria um slogan? Se você fosse uma marca, você teria um slogan? Parou para pensar? Não sei. Falei, então vamos pensar diferente. Qual que é o slogan da Nike? Apenas faça. Just do it. Falei, é um bordão da Nike. Qual que é o slogan da Adidas? Nada é impossível. McDonald's, eu amo muito tudo isso, enfim, por aí vai. Vários slogans. Então, o slogan essa frase que eu perguntei para ele, o que eu queria que ele refletisse? Esta frase leva a uma conclusão. Quando você bate o olho num símbolo de uma marca, ele tem uma personalidade, você vê aquele slogan naquele símbolo. Você vê o símbolo da Nike, ele apenas faça. Você vê o símbolo da Adidas, nada é impossível. E quando a pessoa olha para você, o que ela pensa quando ela olha para você? E ele parou e ficou refletindo. Não soube responder. Aí eu complementei, falei, as pessoas têm que olhar para você, devido ao seu histórico dentro de uma empresa, dentro de um corporativismo, dentro do ambiente corporativo, dentro de uma sociedade, e ela tem que ver algo. Ela tem que olhar para você e acreditar que você é aquele cara que vai fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tiver afim. Ela tem que olhar para você e acreditar que você vai dar conta de resolver qualquer problema, mesmo quando a sua vontade máxima ela estiver inexistente. Que ele faça chuva, faça sol, você vai estar pronto para resolver as situações. É isso, é um comprometimento, é um nível de comprometimento muito mais alto que você tem que ter, caso você queira se manter no mercado de trabalho. Infelizmente, isso aí é o que, se você achar bom ou ruim, eu tenho que falar que, infelizmente, a vida é assim. Ela é desse jeito. Não importa se você pensa que o capitalismo é selvagem, que as pessoas tinham que ter mais tempo para a família, não importa se você pensa isso, porque já é tarde demais. A gente entrou num ciclo que não tem como reverter essa avalanche capitalista e reclamar dela sem se adaptar, sem ser forte, sem ser sem fazer seu papel como cidadão na sociedade e também funcionário de uma empresa ou sócio num projeto. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Não importa se é bom ou ruim, as pessoas não pagam. O que as pessoas não entenderam, que a palavra trabalho, ela vem de um termo que, se eu não lembro se é grego ou latim, não vou lembrar, mas significa pena, né? Duras penas. Trabalhar não é algo prazeroso. Eu sei que a gente tem que buscar prazer no trabalho, mas o sentido da palavra não é esse. Se o trabalho fosse prazeroso, ele chamaria diversão remunerada. Você ganharia dinheiro para se divertir. Aí, o nome trabalho talvez fosse mais leve, mas no caso não. Você é pago para fazer aquilo que as pessoas normalmente não querem fazer, ou por não terem tempo, ou por não terem vontade.
Ou se elas fazem algo mais prazeroso, ela paga para algumas pessoas fazerem algo que não gera tanto prazer para elas assim. Simples. Né? Por que alguém paga alguém para pegar o seu lixo? Você poderia colocar o seu lixo no carro e levar até um ponto de descarte e não ter coletores na rua, mas as pessoas pagam porque elas não querem fazer. As pessoas não pagam elas pagam para as pessoas lavarem o carro. Por quê? Porque lavar carro é uma tarefa difícil. E algumas pessoas se submetem a fazer essa tarefa porque pagam para que elas façam essa tarefa. Então, quando você estiver numa empresa, quando você estiver numa sociedade, simplesmente tenta desenvolver um slogan na sua cabeça. Quando a pessoa olhar para você chegando, puta, chegou o resolvedor de problemas, chegou o solucionador, chegou o cara que traz a solução e não traz mais problemas, não traz mais dúvidas. Ele não traz mais dúvidas pra gente. É esse tipo de cara que você tem que ser. Emprego, eu lembro que eu estava vendo uma reportagem na MTV e foi muito divertido, anos atrás. Minha memória é muito boa nesse ponto de sinapse, né? Eu falo que eu tenho uma memória boa e vou repetir isso para sempre, porque eu lembro de coisas que as pessoas não fazem ideia nem que existiu, e eu tenho certeza que elas viram. Na MTV tinha um programa do Lobão e ele estava entrevistando o Carlos Maia Carlos Maia não, o dono da Chili Beans, Carlinhos Maia, se não me engano, e tinha um outro rapaz, eu não vou saber o nome dele, mas esse outro rapaz, eles falavam de empreendedorismo, né? A Chili Beans na época estava com 21 lojas, se não me engano, ainda abria a primeira em Miami, cara. Ele era muito novo ainda. E o cara do lado dele falou assim, cara, ele era contra a CLT. Eu lembro até hoje. E eu ainda estava na CLT nessa época ainda, eu estava saindo para empreender. E aí ele falou, emprego, você vai perder o seu filho não vai encontrar e o seu neto vai rir disso. E cara, eu tô nessa parte aqui, ó. Eu perdi meu emprego, tive que empreender, né? Eu não perdi, eu pedi as contas e fui empreender. Minha filha não encontra emprego. E meu neto, ele vai falar, emprego? Eu não quero emprego, eu quero trabalho, eu quero projeto. Hoje mesmo, quando eu gravo esse vídeo, aprovou uma lei eles frearam algumas coisas na Câmara contra a pejotização, PJ, né, de pessoa jurídica. Contra a pejotização, porque as empresas não têm, quando pagam mais de 4 salários, mais de 5 mil reais, eles estão começando a pegar a pessoa para ser PJ, porque se você pagar 4 salários mínimos para alguém em carteira, você vai ter que pagar uma boa parte aí em cargos para o governo, então fica caro para a empresa contratar um funcionário que ganha mais de 4 salários. Até um salário mínimo 2 eles aguentam pagar, mas mais que isso aí não dá, porque sai quase o dobro que vai para o Estado. E tá todo mundo cansado um pouco desse ambiente que estamos vivendo, de trabalhar pelo menos 6 meses para pagar uma máquina que não tem eficiência para trazer para a gente o que a gente realmente precisa. Isso eu não estou falando de nenhum governo específico, tá? Longe disso. Eu tenho meus viés políticos, mas eu não vou trazê-los aqui. Então, o que eu quero dizer é que toda máquina estatal ela tem um custo muito alto, né? Os políticos eles são vistos como, no Brasil, como mais importantes do que a monarquia inglesa é vista na Inglaterra. Não pela população, mas por eles mesmos. Então, não dá para reclamar. Não dá para ficar falando que a culpa é do XPTO e coisa e tal. Você tem que se mexer. Então, qual é o slogan que você vai pôr no seu branding pessoal? Alguém que reclama? Alguém que não quer sair do lugar? Alguém que quer o tempo todo uma solução fácil para os seus próprios problemas? É isso que você quer passar para os outros? Ou você quer passar para os outros a impressão de eu sou um solucionador, eu sou um homem forte, eu sou um provedor do meu lar? Ou se você for mulher e estiver me assistindo, eu sou uma mulher que eu dou conta de me bancar. Eu não preciso de homem, mas se eu tiver um bom companheiro, juntos nós chegaremos muito mais longe. Porque eu encontrei essa pessoa. Então é possível. Eu sei que minha mulher não precisa de mim para sobreviver. Eu não preciso dela para sobreviver, mas a gente vive muito bem junto. Então, somos complementares e diferentes. Então, se você é homem, se você é mulher, a sua postura como uma marca, como um branding, tem que ser a mesma. Você tem que mostrar para as pessoas que você é capaz de resolver problemas, que você é capaz de trabalhar mesmo sem vontade, que você é capaz de produzir mesmo quando você não está a fim de produzir. É isso que faz uma vida de sucesso. Não só uma carreira, não só um lifestyle para você postar, e sim algo que te traga realmente uma grande felicidade. Se você gostou desse vídeo,
esse bate-papo. Meu nome é Charles Veras, esse é o canal Verta Creations e deixa aí o seu like, se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho porque eu posto vídeo todo dia e muitas vezes um vídeo desse vai poder mudar aí a forma como o seu dia vai começar. Muito obrigado, nunca se esqueça de que a vida é um sopro. Bye bye.